Fala galera, James Nara aqui para trazer vocês mais uma informação sobre o futebol argentino. De novo, nada muito bom, mas meio que bom, enfim, vocês vão entender porque é ruim a origem, né? Foi um ato racista que meio que está em alta ultimamente, mas nesse caso é do ano passado, né? Então aí vai ficando pior em alguns momentos, mas enfim, eu vou trazer a vocês os fatos e aí vocês entendam da maneira como vocês quiserem, mas eu só vou passar as informações mesmo, tá? De qualquer forma, eu vou dar um pouco da minha opinião ali no final, mas aí vocês entendam e comentem, deixem nos comentários, para a gente debater um pouco também sobre isso, né? Cada um com seu pensamento, tentando enxergar num senso comum, se for possível ou não. Mas enfim, passar aqui para vocês o que aconteceu recentemente. O Boca Juniors teve um jogo contra o Corinthians ano passado, em abril de 2022, pela Libertadores. O Corinthians venceu por 2-0 essa partida. E durante a partida, no final da partida também, torcedores do Boca Juniors fizeram atos racistas, fazendo gestos de macaco para o torcedor do Corinthians. Isso gerou toda aquela situação de revolta, ó, natural, que a pessoa não vai querer receber isso, e nem é certo mesmo. E muito por isso, especialmente por isso, teve a revolta do Corinthians, que foi para a justiça para buscar medidas que dessem a devida punição pro Boca Juniors, para os torcedores do Boca Juniors. E até houve torcedores foram presos, só que multa financeira ou algo maior, que desse mais divulgação sobre o que aconteceu, como foi essa medida relacionada ao ato que teve do Boca Juniors contra o Corinthians, só está acontecendo agora, um ano depois. Aconteceu, né, recentemente, agora nesse final de mês de maio. Estou gravando no dia 30, então foi nesse período, basicamente um ano depois do jogo, do ato mesmo que foi lá na casa do Corinthians, quando o torcedor fez. Os torcedores já foram pelo menos 3 gravados, foram registrados esses atos, e muito por isso que o Boca pagou financeiramente por isso. O valor foi o valor mínimo de US$ 100.000, valor mínimo, e eu vou explicar isso no final do vídeo, passando para vocês o artigo 17 completo, que é o artigo do Código Disciplinar, aonde usou como meio também para punir o Boca. O Boca feriu esse código da Conmebol. E o Boca Juniors tentou recorrer no TAS, que é o Tribunal de Arbitragem Desportiva, porém não conseguiu, e obviamente por ter também o registro da atitude dos torcedores, ficou muito difícil o Boca Juniors tentar qualquer tipo de contragolpe nessa punição, e acabou que tem que pagar o valor de US$ 100.000 pelo ato racista ano passado, tá? Então, esse é o caso. O Corinthians sofreu com esses atos racistas do Boca Juniors ano passado, porém, e aí é o que entende-se, que gerou um pouco mais também de, de revolta, fazendo o Boca Juniors pagar essa multa, foi contra a seleção brasileira. No caso, a seleção brasileira teve um jogo logo dias depois na Argentina e sofreu também atos racistas, e o Boca já tinha acabado de receber notificação da Conmebol sobre essa proibição de reprimir, de reprovar atitudes do Boca Juniors, torcedores do Boca Juniors, e ainda assim vem o torcedor da Argentina de modo geral, da seleção da Argentina, e comete esses atos racistas também contra a seleção brasileira. Aí foi difícil realmente tentar qualquer tipo de mudança para não receber uma multa financeira, por exemplo, que foi o caso agora. Então, o Boca está recebendo esse valor de US$ 100.000, vai ter que desembolsar esse valor de US$ 100.000 como multa. Esse é o valor mínimo, tá? Não é o valor máximo, é o valor mínimo, e eu vou explicar isso no final. E aí, no caso, eu vou passar para vocês aqui o detalhe. O Boca Juniors queria, tinha a preocupação de perder o estádio por algum tempo, de ser portas fechadas as partidas em casa por causa dessa atitude racista, mas acabou que não teve esse problema, o que talvez tenha sido a maior conquista do Boca Juniors nessa situação. Porque poderia acontecer, eis o detalhe, poderia acontecer, porque no artigo 17 isso permite, caso assim deseje a entidade fazer, o Boca perder os jogos em casa com o torcedor. Poderia acontecer isso. Essa era uma preocupação do Boca e não aconteceu.
Aí, vou passar para vocês aqui então o final do artigo, para vocês entenderem o que pode acontecer, até em eventuais situações, caso aconteça novos atos racistas, que acontece muito de futebol argentino, para vocês já estarem a par do que o clube, o jogador, o torcedor pode sofrer com o ferimento desse artigo, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu óculos, porque pegar meus outros olhos também para ler aqui rapidinho para vocês. Abre aspas para o artigo 17. Isso vai estar no texto do site, tá? Tudo na descrição, onde fica o site do Futebol na Fronteira, tudo aqui, você vai acompanhar também o artigo lá. Enfim, abre aspas. Qualquer jogador ou oficial que insulte ou viole a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem será suspenso por um período de mínimo 5 jogos ou por um período mínimo de 2 meses. Qualquer associação, membro ou clube cujos torcedores insultem ou violem a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por qualquer meio, por motivos de cor da raça, pele, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com multa de pelo menos US$ 100 mil americanos. Da mesma forma, o órgão judicial competente pode impor a sanção de jogar em um ou vários jogos à porta fechada ou o encerramento parcial do estádio. Se as circunstâncias particulares de um caso assim assim o exigirem, o órgão judicial competente pode impor sanções adicionais à associação membro ou ao clube, jogador ou oficial responsável. É proibida qualquer forma de propaganda ideológica antes, durante e depois do jogo. Os infratores desta disposição estarão sujeitos às penalidades previstas nos itens 1 a 3 deste mesmo artigo, fecha aspas. Então, esse é basicamente o artigo 17, tá? Então, Boca se inclui nisso aqui, aquilo que eu disse, o mínimo do valor que está sendo pago, e também poderia ter perdido o mando de campo, pelo menos em alguns jogos ou meses até, o que não aconteceu. Então, minha opinião aqui geral, acredito que o Boca até que saiu um pouco bem nessa situação, não perdeu muito, não que tem que pagar, mas é uma maneira de repreender, e aí você inclui o torcedor em geral. Porque se você não faz o errado, você não vai querer sofrer como se fosse o errado. E aí você também está incluindo o clube, que é um carinho que você tem, é uma segunda casa que você tem. Então, dessa maneira, você também vai estimular as pessoas de também de não querer ver o próprio torcedor ali, pô, você vê que o cara está fazendo aquilo ali, você vai simplesmente pegar, não. Então, eu não quero que você faça isso, que você vai me prejudicar e vai prejudicar o clube. Aquilo de que às vezes você só faz o que tem que ser feito quando pesa no bolso, mas também influenciar, de colocar no geral, para a pessoa também se incomodar de que não quer ser incluída em algo que ela não fez de fato, né? É apenas alguns torcedores, mas que acontece e isso não deveria acontecer. Então, talvez uma maneira de fazer valer a lei e as pessoas respeitarem, porque devem ser respeitadas e também respeitadas porque a lei também pede isso, né? E outra, né? A Argentina já tem casos há muito tempo de racismo, não é de hoje. Tanto que você me fala aí um jogador negro que você viu jogar na seleção da Argentina, né? É muito colonizada por espanhóis, por italianos, a Argentina, nomes de vários craques de várias eras do futebol argentino têm descendência italiana. Então, são pouquíssimas. Você não vai ver. São poucos negros, né, que você vai ver mesmo na Argentina. E é isso, realmente. Me fala aí um jogador que jogou na seleção argentina, que é negro, né? Você já viu na Alemanha, você vê na França, mas na Argentina realmente é muito complicado. Mas é isso. Para não ficar muito longo mesmo o vídeo, é isso. Falei sobre o Boca e detalhes. Vai ter no site também a informação. Caso você queira ver algo a mais, vai estar lá no site. Essa do artigo 17 está tudo lá. E ficamos por aqui. Curtir, comentar, compartilhar caso vocês queiram acompanhar. Deixa aí sua inscrição caso você também queira ajudar o canal. Agradecer também pelo último vídeo do Gadeado, que deu bastante visualização e curtida. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe nos comentários o que vocês querem ver aqui, querem ver mais notícias, querem ver outro tipo de conteúdo. Deixe nos comentários e a gente responde. E é isso. Ficamos por aqui. Forte abraço e tchau.